Olá, meus amigos, luz e paz a vocês que me seguem. Eu sou Rossano Sobrinho, sou terapeuta, educador e escritor. Estamos aqui em mais um vídeo no canal para comentar uma ocorrência desses dias que me levou a reflexões conscienciosas. Um coach, seguindo determinada linha religiosa, decidiu com um grupo de 32 pessoas subir uma determinada montanha num dia chuvoso com muito vento. E a história não ficou legal. Na medida que o povo foi subindo, alguns logo desistiram porque a ventania era terrível e perceberam que estavam em risco na montanha. Mas, curiosamente, o líder, o coach, forçava a barra, dizendo que eles deveriam ter fé, que eles deveriam enfrentar o medo, que eles deveriam vencer aquela situação, que não se pode chegar a um resultado positivo se não tiver coragem, se não vencer o próprio medo. E eu sei que se não fosse o socorro dos bombeiros, que, diga-se de passagem, foram mal recebidos pelo grupo, os bombeiros que colocaram a boca do trombone, que falaram da ocorrência, foram mal recebidos, porque a prepotência do grupo era tão grande que não estava querendo a ajuda. Mas graças aos bombeiros que a história não foi uma história trágica, Mais uma história trágica nesse início de 2022. E eu estou comentando a situação a título de reflexão para todos nós. A gente observa que algumas pessoas enveredam por certos emocionalismos, e quase sempre isso dentro de contextos religiosos, colocando pessoas em risco. Depois eu fiz uma pesquisa rápida e vi esse coach numa reunião de igreja mandando uma pessoa andar, uma senhora numa cadeira de rodas, e ele dando ordem em nome de Jesus que ela andasse. E a senhora foi assim, algo tão constrangedor, as pessoas ali chegaram a colocar a mulher de pé, mas ela não conseguiu andar e voltou para a cadeira de rodas, e ele ali. Então, quando a gente vê algo assim, a gente percebe o quanto todos nós necessitamos de uma fé racional, de uma fé raciocinada, de bom senso, para não cairmos nessa postura de soberba. Isso é soberba, E a soberba precede a ruína. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, que a soberba e a arrogância precedem a ruína. Então a humildade, os Espíritos dizem, é a chave que abre todas as portas. Então a nossa sinalização para todos nós, me incluindo nisso, é para que tenhamos muita atenção com o emocionalismo, com o jogo emocional. Nós mesmos entramos em processos tenebrosos quando não colocamos a razão, que é uma ferramenta que Deus nos deu para analisar os fatos. Então, Paulo já falava de um culto racional, sem emocionalismo. Porque quando não usamos a razão e entramos nessa vibe, nessa onda, Nós somos soldados de Cristo, generais de Cristo. Muitos falam, estamos aqui formando generais do exército de Cristo. E quase sempre a proposta vem muito distanciada da proposta do Evangelho, de renovação, de mudança, de serviço no bem. Quase sempre é aquela coisa arrogante de pôr todo mundo debaixo dos pés, os inimigos vão tombar do lado e o indivíduo vai sair vitorioso. Não é essa a vitória do Evangelho, não é essa a vitória do Cristo. A vitória do Evangelho é a vitória de todos. Emmanuel chega a dizer, a vitória real é a vitória de todos. Na verdade, a maior vitória é a vitória sobre nós mesmos. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então é uma vitória sobre nós mesmos, não é sobre os outros. Ser soldado de Cristo é vencer as próprias mazelas morais, as próprias imperfeições
e se colocar a serviço dos demais. Mas não numa forçação emocional tenebrosa, irracional, né, de forçar, tem que subir a montanha, enfrentar a chuva, enfrentar aquilo, porque isso, o Senhor está conosco, a gente vai acalmar isso e aquilo, o vento, a chuva, muita cautela. A fé tem poder, sim, mas ela deve estar sempre conjugada com a razão, ok? Então fica aí a nossa reflexão, para não adentrarmos nesses atalhos infelizes que não têm a ver verdadeiramente com a proposta da espiritualidade legítima, que é sempre da renovação de nós mesmos para o bem. Compartilhe este vídeo, deixe aí o seu comentário, muita luz e muita paz.